Olá pessoal, meu nome é Daniel, aluno de Administração Pública. Continuar, um trabalho sobre agora controladoria e gestão pública, o funcionamento da controladoria interna, externa e controle social. E o estado escolhido foi o estado de São Paulo. Um panorama geral do trabalho, nós teremos uma introdução, vamos falar um pouco sobre o controle interno, sobre a controladoria geral do estado de São Paulo, como exemplo do controle interno. Falaremos sobre o controle externo. O exemplo disso será o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Falaremos sobre o controle social e também formas de controle social em uma breve conclusão. Controle interno. Conceito, Através de Cruz e Meirelles Júnior, 2020, desenvolver ferramentas e mecanismos preventivos, interventivos e repressivos. No artigo 70 da Constituição de 88, prevê em seu parágrafo único os indivíduos que terão de realizar a prestação de contas, desde que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Ao cabo que o controle interno é levado de maneira que siga o planejado. Espera-se que a organização tenha um maior índice de eficiência, eficácia e efetividade em suas ações. É importante destacar também que os objetivos do controle interno são diversos, mas podemos destacar, primeiramente, o bom controle interno auxilia o controle externo na busca do cumprimento da legalidade e a boa aplicação dos recursos públicos, como também na busca do aperfeiçoamento contínuo. O disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 88 é de suma importância para se entender as finalidades do controle interno, tem nas organizações estatais. Dessa forma, destaca-se, por exemplo, o cumprimento da legalidade. O controle interno também serve para avaliar o cumprimento de metas de acordo com o planejamento, avaliar os resultados no que tange à gestão orçamentária, financeira, patrimonial, seja da administração pública direta ou indireta. Vale destacar também a Lei de Responsabilidade Fiscal, em que dispõe sobre o controle e a necessidade de transparência dos orçamentos públicos, bem como da execução, de forma a estar acessível ao cidadão o orçamento público, sua destinação e o uso. No que tange à importância do controle interno, o bom gasto e o controle das finanças públicas são capazes de proporcionar maiores possibilidades de políticas públicas para a população. Agora vamos falar um pouco sobre o controle interno na Controladoria Geral do Estado de São Paulo, que é um órgão de extrema importância no contexto da administração pública paulista. Sua missão principal é promover a transparência, a eficiência, a accountability e a integridade na gestão dos recursos públicos, garantindo o bom funcionamento da máquina estatal e o atendimento das necessidades da sociedade. A Controladoria Geral é vinculada diretamente ao governo do Estado de São Paulo e foi criada através da Lei Complementar 1361. A finalidade é a adoção de providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à promoção da ética no serviço público e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública, direta e indireta do Estado. A missão do controle interno na Controladoria Geral do Estado de São Paulo é fortalecer a gestão pública por meio de auditoria interna, do combate à corrupção e da disseminação de mecanismos de integridade, transparência e participação social, visando a excelência dos serviços prestados à sociedade. A visão é ser reconhecida pela sociedade e a administração pública como referência no combate à corrupção e na promoção de uma gestão eficiente, íntegra e transparente. Os valores: transparência, excelência na gestão, integridade ética, foco no cidadão, prevalência do interesse público e inovação. O controle interno na Controladoria Geral do Estado de São Paulo exerce as atividades de auditoria interna, ouvidoria geral do Estado, controle de gastos públicos, transparência e acesso à informação, avaliação de políticas públicas e prevenção e combate à corrupção. O controle externo
Refere-se ao conjunto de mecanismos e instituições que monitoram, fiscalizam e avaliam as ações do poder público, garantindo a transparência, a legalidade, a eficiência e a eficácia das atividades estatais. No Brasil, o controle externo é regido principalmente pela Constituição Federal de 88, que estabelece a atuação do Tribunal de Contas da União, TCU, como principal órgão do controle externo da União. Além disso, cada estado e município brasileiro tem seus próprios tribunais de contas, responsáveis pelo controle externo em níveis estaduais e municipais. Os tribunais são vinculados ao poder legislativo, pois é do parlamento a tarefa de representar a vontade popular. Com base na bibliografia estudada, percebemos algumas das funções do controle interno, como fiscalização, transparência, legalidade, eficiência e eficácia, prevenção e correção. Temos aqui como exemplo também órgãos do controle externo, parlamento direto, os tribunais de contas, o controle jurisdicional e o Ministério Público. O controle externo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os tribunais de contas, conforme o explicitado pela bibliografia, foi criado através da Constituição de 1891, que foi estabelecida a função de liquidar as contas da Receita e as despesas e verificar sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso. O Tribunal de Contas, mais especificamente do Estado de São Paulo, destaca-se a sua aplicabilidade a 644 municípios do Estado de São Paulo e a observação da legalidade do uso dos recursos públicos. Outro ponto relevante é o processo contínuo de aprimoramento para que se torne mais eficaz a fiscalização das cidades. O TCE-SP iniciou sua operação em 1924, no qual Jorge Tibiriçá Piratininga conduziu a primeira sessão. O Tribunal de Contas de São Paulo possui 20 unidades regionais distribuídas no território do Estado para que se tenha um maior alcance do tribunal com as cidades e também o acesso às pessoas. A cúpula diretiva do Tribunal de Contas de São Paulo atualmente é composta por 7 conselheiros, responsáveis pelas decisões finais dos processos. O tribunal atua em todas as etapas da administração pública, preventivamente, ou seja, buscando evitar que o dano ocorra, posteriormente, se apurados desvios de conduta ou prejuízos à administração, é provido à responsabilização. Essa responsabilização pode acarretar em aplicação de multas, obrigação de restituição ao erário, consequências de natureza política, como no caso da lei da ficha limpa. É interessante também que as sessões do tribunal são públicas, tanto presencialmente como nas redes do Tribunal de Contas. As competências do Tribunal de Contas vêm descrito no artigo 71 da Constituição Federal, em que suas atribuições vão desde a emissão de parecer prévio. Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, exceto o da capital, bem como das respectivas entidades de administração direta ou indireta e na das fundações por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. A missão do controle externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é fiscalizar e orientar por meio da atuação preventiva e corretiva e da avaliação de atos e resultados, para que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e transparente, em benefício da sociedade. Sua visão: posicionar-se como uma instituição em constante evolução, apoiada na excelência do seu quadro de pessoal e no intensivo de novos métodos e tecnologias. Seus valores: norteia sua atuação pelos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O controle social: de acordo com a bibliografia estudada, devemos estar vigilantes quanto ao uso dos recursos públicos. Para isso, temos que nos dispor a ser atuantes, para que se tenha um controle social e os recursos públicos sejam aplicados da melhor maneira. Aproveitar que em nosso país temos instâncias de participação e ocupá-las, de maneira que sejamos ouvidos e que as demandas da sociedade sejam colocadas em pauta. O controle social é previsto timidamente na Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 74, parágrafo 2º,
discorre que qualquer cidadão tem o direito, na forma da lei, de denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Vale destacar também como sendo um importante instrumento de controle social a criação da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, a qual garante o direito de acesso à informação pública, permitindo que cidadãos solicitem e recebam dados e documentos públicos. Formas de controle social temos através de conselhos de políticas públicas, através de ouvidorias, através de movimentos sociais e organização da sociedade civil, através da mídia e de jornalismo investigativo. Controle social, como exemplo, nós usaremos o fomento na cidade de São Paulo através da Controladoria Geral do município de São Paulo. Qual é a forma que eles utilizam? Através da Divisão de Fomento à Participação Social, o DPCS, através da articulação com a sociedade civil, instituições, organizações ou cidadãos do município de São Paulo, busca a interação com o objetivo de disseminar a importância da participação no controle social. Isso funciona de maneira que haja parcerias com órgãos governamentais ou não na busca da ampliação dos espaços de participação da sociedade no controle social. Isso ocorre através de articulações internamente e externamente para a promoção de políticas públicas inovadoras na área de participação e controle social. Para exemplificar isso, temos o projeto das bibliotecas como polo de acesso à informação. Ocorre também eventos como participação social na defesa de direitos em parceria com a USP. Nesse aspecto, a abordagem pesquisada planeja a utilização do que chamo de projeto oficina da LAI, ou seja, através da troca de conhecimentos de como os cidadãos podem se utilizar desse instrumento para se alcançar o controle social. Funciona através de cursos promovidos pelo Centro de Formação e Controle Interno, o CFCI. Outro curso desenvolvido por esse centro é o Controle Social do Orçamento Público Municipal, importante instrumento de controle que a sociedade pode utilizar em seu favor. Por fim, temos que o controle interno, o controle externo e o controle social são elementos centrais na gestão das organizações e no bom andamento da sociedade, bem como a realização de políticas públicas mais eficientes e que alcance toda a população. Esses mecanismos não apenas ajudam a alcançar objetivos operacionais, mas também garantem conformidade legal e a integridade dos registros financeiros. Entender os conceitos, objetivos, finalidade de cada tipo de controle é fundamental para promover a transparência, a responsabilização e a eficiência das organizações públicas, destacando-se as organizações públicas desenvolvidas ao longo do trabalho, que foi a Controladoria Geral do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Controladoria Geral do Município de São Paulo, e todas as instâncias de controle social citadas, como conselhos, ouvidorias e outros. Portanto, é de suma importância que as organizações públicas invistam no aprimoramento contínuo de seus sistemas de controle, de forma que o reconhecimento de sua importância implica na melhor utilização dos recursos públicos e contribui para o cumprimento do objetivo final da administração pública, que é o bem-estar de sua população. Dessa forma, eu finalizo meu trabalho e agradeço pela atenção.